Pessoal, primeiramente, bom dia a todos, tá? Hoje a gente tem mais um seminário da série, do ciclo de seminários aqui do Programa de Pós-Graduação em Ciências, né, do Departamento de Física da UFOP. Hoje a gente vai ter um seminário não técnico, no sentido de que não se trata de apenas física, e, enfim, como a gente tem tido ao longo desse semestre, mas nós vamos fazer um bloco de 2 seminários, né, com essa discussão ampla, quase uma discussão sobre o estado, a situação de financiamento e a questão política, né, da ciência brasileira. Então, é um grande orgulho, assim, hoje ter aqui o professor Júlio Fabres, né, ele é um pesquisador 1B do CNPq, professor titular da Universidade Federal do Espírito Santo, né, se graduou aí pela Universidade do Espírito Santo, mas depois fez mestrado na UFMG, depois doutorado, né, pela Universidade, né, Pierre-Marie Curie, né, Júlio? Eu vou evitar as datas, tá bom, Júlio, para o pessoal. Pode falar, isso aí, vamos remontar algumas eras geológicas, 91 foi doutorado. É bom que vai dando embasamento, você lembra, inclusive, os primórdios, né, a criação do... Muito bem, o professor Júlio é autor aí de mais de 200 artigos, quase 300, né, mais de 200 artigos científicos, já orientou dezenas de alunos em nível de mestrado, doutorado, muito ativo com a realização de eventos científicos em nível nacional, internacional, é membro do Comitê de Assessoramento do CNPq, né, então isso traz para ele embasa esse convite feito para ele falar desse tema que ele está vendo ali hoje na carne, né, como está essa questão do financiamento da ciência no país. Enfim, Júlio, eu não vou me alongar muito, mas agradecer, tá, de novo, por ter aceito o nosso convite. Mais uma vez, fico muito feliz aqui de como seu ex-aluno, né, está aqui hoje te convidando e você ter aceito, e eu espero que todos aqui aproveitem também dessa exposição. Por favor, Júlio. Okay. Obrigado pela introdução, Hermano. Obrigado pelo convite a vocês todos, né? E houve, então, essa sugestão, né, de falar sobre a ciência brasileira. E isso é um tema extremamente difícil, tá? De uma certa forma, é muito mais simples você apresentar um seminário técnico, né? Que você tem um problema, você especifica o problema, especifica como você aborda, chega no resultado e aí, bom, se discute esse resultado. Aqui nós estamos falando de uma coisa complexa, que é a ciência e no Brasil. Né? E, ao começar a preparar esse seminário, me veio uma frase, né, que é essa aqui: o Brasil não é para amadores. Né? Essa frase é atribuída a Tom Jobim, se não me engano. E não sei exatamente, pelo menos todas as referências que eu tive foi citada como sendo de autoria de Tom Jobim, repetida exaustivamente, mas parece como aquelas frases, como, por exemplo, a de Einstein, falando sobre a constante cosmológica, onde ele disse que foi o maior erro da vida dele. Isso é sempre citado, mas nunca o contexto e realmente em que se ele disse dessa forma nunca é claro. Mas, de qualquer forma, eu acho que é isso aí mesmo. O Brasil é um país complexo e difícil de ser analisado devido difícil de ser analisado devido à sua extrema variedade. Né? Nós somos um país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, 210 milhões, eu acho que já está chegando a 220 milhões de habitantes, que vai desde as florestas tropicais da Amazônia até os pampas gaúchos, né? Como passando por vários biosistemas, uma composição, inclusive, populacional também diversificada, né? E uma história bastante cheias de sobressaltos e avanços e recuos. Então, não é simples falar sobre a ciência e falar sobre o Brasil. Mas vamos tentar. E, ao preparar esse seminário, então, eu preferi, primeiramente, fazer algumas considerações históricas, porque, para a gente entender até alguns problemas, alguns avanços e alguns entraves que, a meu ver, né, como
o título diz isso, uma reflexão, então, obviamente, tem um caráter muito pessoal, que esses avanços, entraves na ciência no Brasil, é importante, talvez, localizar algumas coisas, do ponto de vista histórico, porque histórica a gente carrega um pouco a gente, isso aí a gente não consegue se libertar facilmente. Em alguns casos, felizmente, que são aspectos positivos, em outros casos, infelizmente. Né? E o primeiro ponto que eu queria lembrar é o seguinte: há uma discussão sobre o aspecto tardio do desenvolvimento da ciência no Brasil, o que, de uma certa forma, se procede. E essa é uma das complexidades, a meu ver, na questão da análise da ciência no Brasil. Por exemplo, se a gente vai tentar consultar, né, quais são as primeiras universidades criadas na América Latina, né? E a gente fala de universidade porque geralmente é o local onde que a ciência começa a se desenvolver, né? Onde se formam os cientistas. Então, a gente vê que nós temos a universidade maior, que é considerada nacional maior de São Marcos, no Lima, Peru, que é considerada a mais antiga, 1551, e na Argentina, em 1613, tem a primeira universidade, que é a Universidade Nacional de Córdoba. Né? E no Brasil, a gente só vai falar propriamente de universidade em 1920, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que nem propriamente tinha esse nome, hoje era Universidade Nacional do Brasil, enfim. Mas é a data citada. Essas datas dão a impressão de um desenvolvimento realmente muito tardio. Entretanto, a gente deve relativizar um pouco isso. Né? É um fato, né, de que nós temos uma formação de uma universidade muito tardiamente. Se a gente remontar o mundo, aí é um pouco mais complicado, porque Bolonha, se não me engano, é do século XI, na Itália, Sorbonne, na França, do século XII, Cambridge, eu acho que é século XI ou XII. A primeira universidade citada, na verdade, seria uma universidade na Itália, em Salerno, no século VIII, enfim. Mas a questão é que a gente, apesar de tudo isso, desse aspecto bem tardio, a gente tem que relativizar, porque o que a gente entende por universidade? A gente tem que tomar um certo cuidado ao transpor esse conceito e essa estrutura que, conforme a gente conhece hoje, para períodos muito mais remotos, porque essas primeiras universidades, tanto na América Latina, tanto no Peru quanto na Argentina, por exemplo, elas tinham uma forte conotação de criar uma classe eclesiástica, e não necessariamente uma atividade científica, como a gente conhece hoje que é feita. Muito embora rapidamente tenha evoluído, sobretudo na Argentina. Logo na Argentina, pouco depois, houve realmente a formação de grupos de pesquisas mesmo. Em Córdoba há um importante observatório que desempenhou um papel muito importante, que a gente vai citar depois um pouco melhor. Então, a gente tem que olhar com uma lupa um pouco mais detalhada para ver o significado de tudo isso. A meu ver, isso implica realmente na formação de uma comunidade científica de uma maneira tardia no Brasil. Muito embora o Brasil tivesse, antes da data de 1920, tivesse várias faculdades. Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, enfim. Começou depois até as faculdades de engenharia, mesmo no Rio de Janeiro, um pouco antes dessa data, né, já tinha escola politécnica, que nós vamos citar aqui. Então, a situação é um pouco mais complexa. Diria, resumindo, que há uma indicação que tudo isso indica realmente, e acho que é um fato de que o desenvolvimento da ciência no Brasil, mesmo olhando para a América Latina, é tardio, mas o quão tardio, isso é um pouco mais complexo. Tá? E, já que estamos aqui na Universidade de Ouro Preto, não podemos deixar de falar da Escola de Minas, foi fundada, eu acho que em 1876, vocês podem me corrigir as datas, e a Escola de Farmácia, vocês veem, são escolas que já são um pouco mais específicas, né? Não voltadas simplesmente para a questão de formar juízes e advogados ou médicos apenas, que é importantíssimo, né, no caso, mas, enfim, já tem
outras vertentes aqui, tanto na Escola de Minas quanto na Escola de Farmácia, tá? E já são bem mais antigas, né? E posteriormente eles fariam parte ou seriam motivador para a Universidade Federal de Ouro Preto, né? Então, uma situação mais complexa, cita-se, por exemplo, mesmo uma estrutura já pré-universitária em Manaus, já no início do século XX. Tá? E, e no Brasil, um ponto muito importante, que não é exatamente universidade, isso faz parte dessa complexidade, né, que estou tentando mencionar, da questão, é que nós temos o Observatório Nacional. Não é tão antigo quanto o Observatório de Córdoba, tá, de 1827, mas teve um papel extremamente importante no desenvolvimento de uma classe científica no Brasil. E nós veremos alguns fatos que corroboram isso. Tá? Obviamente, o país tinha que ter um observatório nacional, porque o observatório desempenha não só um aspecto científico, né, enfim, de astronomia, mas desempenha também um papel no sentido até de delimitação territorial, de definição de longitudes, latitudes, que é importante para você até dimensionar o país, né? Então, havia uma necessidade também prática na criação desse Observatório Nacional em 1827. Tá? Um pouco tardio, a Argentina estava na frente, mas não menos importante para nós. Tá? E há alguns aspectos que são interessantes de citar quando se fala da história da ciência no Brasil. E um deles, que é um pouquinho também curioso, é a questão da filosofia positivista, tá? Que é uma filosofia criada por Auguste Comte, um filósofo francês, aí, trabalhou sobretudo na primeira metade do século XIX, e criou essa ideia do positivismo. E era uma ideia interessante em alguns aspectos, mas a gente vai ver que depois tem alguns outros aspectos um pouco mais retrógrados, de uma certa maneira. A ideia do positivismo, o curioso é que o positivismo teve um terreno fértil no Brasil e influenciou, inclusive, o desenvolvimento da ciência brasileira. E, voltando, sou especialista na filosofia positivista, mas só delineando um pouco as suas premissas, né? Identifica 3 fases na evolução da humanidade. A fase mítica religiosa, né, onde você explica os fenômenos de uma maneira miticismo, né, como se fossem os trovões, são deuses, e, enfim, todas essas manifestações divinas e tudo mais. A fase científica, onde você procura uma explicação natural para esse fenômeno, e a fase da técnica, que é a aplicação da ciência. É um reino onde a ciência se fixa e se desenvolve aí em aplicações práticas, como isso, por exemplo, nós estamos fazendo essa transmissão aqui remota, utilizando computadores, ondas eletromagnéticas e tudo mais. Bom, parece uma ideia interessante, mas um aspecto do positivismo, tal como se instalou no Brasil, mesmo como foi concebido por Auguste Comte, é que era uma espécie de nova religião, no certo sentido, que tinha até o catecismo positivista e tinha igreja positivista. Tá? Isso é uma coisa interessante. Por exemplo, aqui, ó, nós estamos lá no Rio de Janeiro, tem uma igreja. Não sei se vocês estão vendo bem aqui, fica ali perto do Palácio do Catete. E se vocês olharem o frontispício aqui, está escrito: o amor por princípio, a ordem por base, o processo e o progresso por fim. E é isso que dá origem à bandeira brasileira na República. Ordem e progresso. Tirar o amor. Né? Na verdade, Comte defendia esse princípio que está escrito aqui. Ele dividia as ciências também em ordens, né? Mas é uma igreja, digamos, positivista, só que cultuava-se essa evolução da humanidade, diferentemente de um culto de um Deus, né? Mas vocês veem a importância que teve o positivismo, sobretudo no exército brasileiro, era fortemente marcado pelo positivismo, mas não apenas. As primeiras manifestações científicas no Brasil também foram baseadas sobre o positivismo. Vocês veem a importância porque nós carregamos na nossa bandeira essa expressão. Tiraram o amor, mas ficou ordem e progresso. Tá?
que é um resquício dessa forte influência positivista no Brasil. E por que isso se torna importante para nós? Um aspecto, a meu ver, negativo do positivismo, e isso está muito claro, né, em vários escritos de Comte e de seus seguidores, né, que ele estabelece que o conhecimento científico pode chegar a um fim, ele pode ser completado. A partir daí, é a técnica que se desenvolve, é simplesmente a aplicação da ciência. E, nesse sentido, o positivismo desempenhou um papel um pouco limitante, né? O Comte, por exemplo, ele achava que jamais poderíamos conhecer a composição das estrelas. Diz isso explicitamente. Por quê? Porque ele diz, olha, jamais poderemos ir a uma estrela e coletar o material que está lá. Ora, isso foi escrito antes do eletromagnetismo de Maxwell. O eletromagnetismo estava sendo formulado por Faraday, né, Coulomb e tantos outros, né, mas a síntese de Maxwell não tinha chegado. E isso implicava que ele ignorou, eu não conhecia simplesmente a ideia do espectro, que é hoje como nós analisamos a composição química de uma estrela, nós sabemos a composição química. E essa ideia de que a ciência chegaria a um final e depois era apenas o desenvolvimento da técnica, isso era uma das características importantes do positivismo. E, aliás, no século XIX, vários cientistas chegaram a afirmar de que a ciência teria chegado ao seu fim, teria sido completada. Uma das afirmações célebres foi do Lord Kelvin, né, que todos vocês devem conhecer, né, tem a temperatura Kelvin, enfim, contribuições imensas na física, em inglês, que ele disse no final do século XIX que a ciência estava com o eletromagnetismo de Maxwell, com a termodinâmica, com a gravitação de Newton, ela tinha chegado ao seu apogeu e ponto, ela tinha sido terminada. Todo o conhecimento científico já estava disponível. E diz, tem apenas duas pequenas nuvens nesse céu perfeitamente azul limpo, que uma era a radiação do corpo negro, que na época tinha um problema da catástrofe do ultravioleta, né, usando o eletromagnetismo de Maxwell, e outro era o avanço do periélio de Mercúrio, que não conseguia ser bem explicado pela teoria gravitacional newtoniana. Bom, essas duas pequenas nuvens no céu azul lá do Kelvin tornaram as duas tempestades, uma originou a mecânica quântica e outra a teoria da relatividade geral, e isso mostra que foi um atestado de que a visão positivista é uma visão incompleta e errônea da dinâmica científica, né? Mas o ambiente científico, não apenas entre os militares, não apenas no reflexo da bandeira brasileira, mas o ambiente científico brasileiro era fortemente influenciado por essas ideias positivistas e, portanto, até de uma certa limitação da ciência, no sentido que ela se completa, uma vez o conhecimento científico acaba chegando à sua plenitude, e a partir daí pensamos só em aplicações, né? Curiosamente, né, já estamos numa conversa de reflexões, essa afirmação do Lord Kelvin foi repetida, pasmem, né, por Hawking, tá, nos anos 80, início dos anos 80, quando surgiram as teorias de supercorda e supergravidade, que diz que tínhamos construído a teoria que tudo, a partir do qual tudo seria derivado e que a física chegava ao seu fim. Novamente, uma afirmação errada. Até onde a gente sabe, a teoria de cordas ainda não conseguiu se impor dessa forma, por vários motivos teóricos e também experimentais. Não existe uma fenomenologia de teoria de cordas. Mas, enfim, foi curioso quando eu li isso pela primeira vez, um artigo do Hawking falando sobre supergravidade e supersimetria, que eram duas teorias muito na moda na época, ainda estão na moda, né? Mas naquela época estavam no seu, digamos, apogeu. Tá? Ô, Júlio. Sim? Não, só um comentário brincalhão de que, na verdade, ele estava certo. A teoria de corda você pode descrever tudo, qualquer coisa, né? Então, acho que talvez ele quisesse, de maneira sutil, dizer isso. É uma teoria com a qual você consegue descrever tudo. De verdade, é isso. O objetivo, tanto que todos os livros da época falavam a teoria do tudo, né? The Theory of Everything. Tem até um livro aí com esse título. A questão é de que ele fala, olha, chegamos ao fim.
Eu acho que ele diz explicitamente isso no texto. Mas outro dia eu conversei com uma pessoa que leu esse mesmo texto e me confirmou, porque é um livro até relativamente conhecido. Mas, obviamente, pode escrever tudo, mas dizer que a física chegou ao fim com o advento da teoria de cordas seria um pouquinho... Teria que mostrar que a teoria de cordas realmente corresponde à realidade, né? E a falta de uma fenomenologia complica isso, né? Mas você tem razão. Se ela for verdadeira, ela descreve tudo. Tá? Tem tudo lá, tudo sai. A gravitação, o eletromagnetismo, tudo sai dali, né? Descreve o que existe e o que não existe. Exato. Existe qualquer coisa que você consiga imaginar, ela descreve. Talvez o tudo fosse nesse sentido. Talvez. Talvez eu vou tentar achar essa citação do Hawking, mas vou tentar de novo. Quer dizer, é só procurar. Esse livro é conhecido. É um livro que coleta as principais contribuições na época sobre a teoria de cordas e a supersimetria. Né? Mas, enfim, é curioso que 100 anos depois de Lord Kelvin, a frase tenha sido ressuscitada por Hawking. Achei aquele universo numa casca de nós. Né? Não, é um livro mais técnico. Talvez ele tenha repetido lá, Saulo, mas é no livro mais técnico mesmo. Um livro que eu tive que estudar no meu início do doutorado. Eu sofri naquele livro. Eu tinha que aprender álgebra de espinores, foi complicado. Né? Mas, enfim, você tem razão no sentido que esse é o propósito da teoria de cordas. Se corresponde à realidade, é outro aspecto. Né? Agora, uma coisa interessante, exatamente falando agora, voltando um pouco mais sobre a questão da ciência no Brasil, é que essa visão finalista, estática da ciência, que tinha um positivismo, né, que fortemente influenciou a comunidade acadêmica do Brasil na primeira metade do século XX, nós carregamos na bandeira até hoje esse traço disso, né, foi feito por um cientista brasileiro, um matemático, Amoroso Costa. Em 1885, nasceu em 1885, morreu tragicamente em 1928, quando ele tentava homenagear Santos Dumont na sua chegada ao Rio de Janeiro, voltando da Europa. O avião que ele queria homenagear, a obra de Santos Dumont, caiu e ele morreu no acidente junto com outros matemáticos. E Amoroso Costa, ele representa um daqueles casos extremamente particulares do Brasil. O Brasil é um país que tem essa característica, né? Às vezes você tem um certo deserto numa área, digamos, da atividade artística ou científica, mas tem um personagem que se destaca de uma forma brilhante. E esse Amoroso Costa é um desses casos. Tá? Ele era matemático, mas fortemente interessado pela física. Isso aqui é uma foto dele, morreu jovem, como vocês viram, e isso, de uma certa forma, foi muito sentido, uma sociedade, do ponto de vista científico, muito rarefeita, como era na época, né? Porque ele se interessava, ele tinha contribuições em matemática, ele fez contribuições originais, talvez seja um dos primeiros no Brasil a dar contribuições científicas originais, e ele era extremamente antenado nas questões científicas da época. Tanto que, em 1922, ele escreveu um livro sobre a introdução à teoria da relatividade geral. Tá? E essa data de 22 é bastante interessante, aliás, por vários aspectos, né? O ano da Semana de Arte Moderna, né, de São Paulo, é o ano da criação do Partido Comunista, que teve forte repercussão no meio intelectual brasileiro, né? E não apenas no meio intelectual, em vários outros aspectos, né? E ele escreve esse livro, é um dos primeiros no mundo sobre a teoria da relatividade. Acho que anterior a ele tem o livro do Eddington, que é de poucos anos, mas se você contasse em 1922 quantos livros sobre a teoria da relatividade geral que tinha sido formulada em 1915, né, quantos livros existiam? Existiam poucos, talvez 4, 3, e um deles é esse livro brasileiro, escrito em português, por Amoroso Costa, e de altíssimo nível, no sentido de que ele expõe a teoria de uma forma precisa e bastante clara, e tecnicamente, não apenas na descrição conceitual, só falando, digamos assim, para o grande público. Ele realmente destrincha a teoria como era então. E isso é uma coisa notável.
Tá? Quer dizer que o Brasil, na época, contribuiu para o mundo com um dos poucos livros sobre uma teoria que surgia como uma das grandes novidades na ciência, né? E Amoroso Costa também desenvolveu pesquisas originais. Ele tinha esse contato, sobretudo, com a França e com o Émile Borel, que era do Collège de France, e ele publicou, inclusive, artigos originais em física e em matemática, especial sobre teoria da relatividade. É uma das coisas, aliás, que eu gostaria de recuperar esses artigos. Tem que falta de tempo, ainda não consegui ir atrás, mas houve algumas publicações dele interessantes. Tá? E, nesse sentido, tem duas observações, que é uma dúvida que eu exponho para vocês, esse fato do Amoroso Costa. É que a ciência no Brasil, mesmo que restrita, né, rarefeita, pouco povoada, ela, de uma certa forma, já nasceu internacional, porque isso é uma das características que nós vamos abordar daqui a pouco. Obviamente, a ciência, de uma maneira geral, e a física em particular, a matemática, as ciências exatas, elas são forçosamente internacionais. A sociologia, a antropologia, ela pode ter cores mais locais. A prática científica, obviamente, mesmo em física, ela pode ter cor local, tem uma forma de fazer. Tem uma física russa, uma física francesa, uma física inglesa, alemã e tudo mais, mas o contato é fundamental. E isso sempre foi uma característica da física, e da matemática também, embora de uma outra forma. E o Brasil já nasce nessa linha, de uma certa forma, e o Amoroso Costa é bastante importante nisso, né? E esse contato dele, inclusive, ele viajava eu vou citar isso aí, lá para a Europa, para trabalhar com Émile Borel, lá no Collège de France, que é uma das principais instituições científicas brasileiras. A morte dele, em 28, iria interromper uma das carreiras mais promissoras que o Brasil já teve, e, de uma certa forma, afetaria, porque, naquele caso, uma morte pode afetar um acidente, como essa queda do avião do Amoroso Costa, pode afetar todo um desenvolvimento científico? Bom, quando a comunidade é muito pequena, obviamente pode. E tinha outros colegas que morreram também, outros colegas do Amoroso Costa, matemáticos, que morreram nesse acidente, igualmente interessante. E algo interessante também no Amoroso Costa, né, é que ele era fortemente interessado pela divulgação científica. Ele, apesar de toda essa sua atividade como professor, como pesquisador, e de escrever esse difícil livro sobre a teoria da relatividade geral, numa época que pouquíssimas pessoas no mundo compreendiam a teoria da relatividade geral, e escrever tão bem, ele se dedicava também a divulgar a ciência para o grande público. E ele publicava artigos em vários periódicos normais, por exemplo, no O Jornal, que era um dos principais diários da época, né? E quando houve o eclipse de Sobral, lá em 1919, uma expedição estrangeira, chefiada pelos ingleses, mediu a deflexão da luz pelos nós, né? E ele escreveu no jornal, tá, os resultados dessa pesquisa. Está aqui, ó. É difícil de ler, tá, mas esse artigo eu posso ler inicialmente. O segundo, rapidamente aqui. Segundo anuncia um telegrama de Londres, os resultados obtidos pelas missões que observaram o eclipse solar de 29 de maio últimos estão de acordo com a teoria física de Einstein. Mais embaixo, vocês podem ler o efeito, que era a deflexão da luz pelo Sol, né? O efeito só é sensível quando o Sol está muito perto do raio considerado. Compreende que apenas pode ser observado durante um eclipse total. Ora, no eclipse de 29 de maio, apresentou uma oportunidade excepcional, pois o Sol se achava, então, no grupo das Híades, muito rico em estrelas brilhantes. Isso aí segue na frase seguinte. Ele observava, inclusive, por um matemático até bem preciso, né, que essa medida feita em Sobral ela foi muito importante, porque ela foi possível, aliás, os resultados foram bons, permitiram serem conclusivos, né, porque as estrelas que estavam atrás do Sol naquele momento, e que puderam ser observadas, pertenciam a esse aglomerado das Híades, que a gente pode ver a olho nu, que é formado por estrelas muito brilhantes, o que facilitou as medidas. Tá? Então, ele tinha essa sensibilidade extraordinária. Né? E, de fato, teve esse evento que marca também a ciência brasileira, que em 1919, a deflexão da luz pelo Sol foi observada nesse eclipse, tá?
Foi feito também medidas na Ilha do Príncipe, que era uma colônia portuguesa, então, na África, que era a região da Banda lá, que era coberta pelo eclipse, mas os dados brasileiros obtidos no Brasil foram mais significativos. E aí a gente pode dizer assim, tudo bem, uma medida feita no solo brasileiro, em pleno sertão cearense, isso nos deixa orgulhoso, mas a equipe toda era inglesa. Então, o Brasil só foi palco, né? Eu não sei, isso aí também é uma outra dúvida que eu ia falar, né? Que poderia, que se isso corresponde totalmente à realidade, obviamente, de uma grande parte corresponde. Isso porque muitos brasileiros participaram dessas expedições. Aqui, por exemplo, nessa foto, foi tirada em Sobral, exatamente em 1919, quando foi feita a excursão. E aqui eu queria chamar a atenção para duas figuras. Vocês estão vendo o cursor aqui? Não, sim. Júlio, peraí. Sim. Sim. Esse nome aqui, essa pessoa aqui, de um terno branco, né, é o Lélio Gama, que depois seria um dos fundadores do INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, tá, na década de 50, 40 para 50, que é um dos mais importantes institutos brasileiros a nível mundial. E essa pessoa esguia aqui, bem angulano, né? Então, é o Henrique Moriz, que era o diretor do Observatório Nacional. Aliás, essa foto é bastante interessante, vocês observem aqui, senhoras, né, que não têm muita expressão de serem cientistas, né, não poderiam ser, mas não são, crianças. É porque Henrique Moriz, ele viajava muito, ele era diretor do Observatório Nacional, ele viajava muito pelo Brasil. Inclusive nessas missões de tentar definir latitudes, longitudes e tudo mais. E ele, inclusive, em final do século XIX, já participou de uma expedição para medir a localização de uma futura capital do Brasil, exatamente onde que hoje está Brasília. Já se pensava, na época, nessa mudança que ocorreria já mais tarde no governo de Juscelino Kubitschek. E numa dessas andanças, ele acabou casando com uma mulher lá de Sobral, tá? Que eu acho que é essa aqui, eu acho que é essa aqui. Tá? E quando ele foi na expedição do eclipse, a esposa dele quis ir também para ver a família, né? Por isso que aparecem, inclusive, crianças aí, são sobrinhos, netos do Henrique Moriz. Tá? E esse aqui, então o Brasil participou, uma equipe de cientistas, efetivamente. Tá? Aqui é a expedição, que tem o local que é Sobral, né? Lá em Sobral, onde se instalaram os equipamentos, a igreja, enfim, interessante. Hoje está bem diferente, foi celebrado em 2019 esse evento, né? Mas está bem diferente. Opa, eu fiz alguma coisa errada. Deixa eu ver. Bom, e aqui está o eclipse, né? As medidas, uma das fotos feitas, né? Mas a gente pode perguntar se foi fortuito, de uma certa forma, que tenha sido no Brasil, porque, bom, eclipse poderia ser visto em outro lugar. Sim, porque a equipe foi inglesa, mas nem tanto, porque a presença de Henrique Moriz e de Lélio Gama, de outros cientistas brasileiros, possibilitou também essa expedição. E eles foram lá para fazer medidas. Tá? O Moriz, na verdade, que é um nome que está sendo, não diria redescoberto, não teve exatamente desconhecido, mas que está sendo reavaliado, uma contribuição muito grande. Ele foi lá fazer medidas, ele não estava interessado na deflexão da luz, estava interessado em uma coisa mais de astronomia, que é a corona solar, que é a pequena atmosfera de gás extremamente quente que geralmente envolve uma estrela. E fez medidas nesse sentido. E outro nome, talvez, que valesse a pena buscar os artigos originais dele. O Henrique Moriz, né? Ele... Deixa eu só voltar aqui. Ele foi, pouco depois, ele fundaria a Academia Brasileira de Ciências e foi o primeiro presidente dessa academia. A importância dele foi muito grande. Tá? Então, a ciência no Brasil não estava naquele estágio letárgico completamente. Era, como diria, rarefeita. Mas tinha figuras notáveis e ativas cientificamente. Moriz era um desses nomes. Como Lélio Gama teria, inclusive, criou o INPA, né, esse Instituto de Matemática Física Aplicada. Tá? E um detalhe aí relacionado a esse fato é a visita de Einstein em 1925. É comentado até hoje, já se produziu livros, tudo mais.
Curiosamente, em 1925, o grande interlocutor de Einstein teria sido o Amoroso Costa, porque tinha escrito um livro sobre a relatividade geral, compreendia a teoria muito bem, só que exatamente durante a visita o Amoroso Costa estava trabalhando com Emílio Borrell na França, então não pôde receber o Einstein. Henrique Morisot foi cicerone científico, mas também muito lentamente. A primeira visita durou uma semana, e Henrique Morisot era um astrônomo, não era praticamente um físico teórico que pudesse discutir detalhes sobre a teoria da relatividade, né? Então, Einstein praticamente, embora Morisot tenha feito o melhor que foi, houve uma visita ao Observatório Nacional, houve palestras, enfim, mas foi de pouco impacto, né? E depois essa visita foi muito protocolar, foi uma sequência para Einstein, uma semana aqui, sequência de eventos mais mundanos, tá? A verdadeira visita científica de Einstein ocorreu, foi na Argentina. Na verdade, nós pegamos uma carona na visita de Einstein. Einstein foi passar um mês na Argentina e, na volta, convenceram ele a dar um pulinho no Rio de Janeiro, por causa de só uma semana. Lá na Argentina, não. Ele visitou universidades, laboratórios, e realmente foi uma atividade científica. Aqui no Brasil foi uma sequência de eventos, digamos, mais sociais, né? E alguns políticos, então, mas, enfim, não propriamente científico, pouca coisa científica. Um exemplo é esse jornal que você tem aqui da época, né? Vocês podem ver, o Dia de Einstein, isso aqui eu acho que é o jornal. Einstein comeu ontem vatapá com pimenta. Domingo foi consagrado a um passeio na Tijuca, e ontem o grande matemático foi visitar o hospício. O que ele foi fazer lá? Não sei muito bem. Então, enfim, mas era essa sequência de atividades, essencialmente, que ele desenvolveu no Brasil. Entretanto, tá, a ciência brasileira entra numa nova fase, a partir de 1930. Não que era inexistente, a gente viu que não. Tinha Amoroso Costa, tinha Morisot, tinha outros nomes que a gente poderia falar. Ciência no Brasil já existia. Né? Quem já leu Euclides da Cunha pode ver, por exemplo, o escritor de Os Sertões, né? a grande quantidade de conhecimento técnico que ele tinha sobre geologia e diversas outras atividades. Né? Mas ele entra numa nova fase a partir da década de 30, primeiro com a criação da USP, e, posteriormente, a criação do CBPF, do INPA, do Hélio Gama, né? O CNPq e a CAPES, que eu vou falar daqui a pouco. Né? E uma das coisas importantes é essa criação da USP em 34, possibilitada pela riqueza gerada pelo café em São Paulo e o início da industrialização, né? E uma universidade estadual, ao contrário da Universidade do Rio de Janeiro, né? Que era a Universidade Federal. E o aspecto interessante dessa criação da USP foi o fato de que ele já começou trazendo cientistas estrangeiros para criar um ambiente científico mais intenso. Então, na física, teve Gleb Vatagen, Giuseppe Occhialini, mas não só na física, né? Eles trouxeram, por exemplo, Roger Batiste, na sociologia, que escreveu Brasil, Terra de Contraste, né? Que faz uma primeira análise sociológica sobre essa diversidade, esse contraste regional e social que existe no Brasil. E Claude Lévi-Strauss, por exemplo, um nome extremamente importante da antropologia, fundador do estruturalismo, e que estudou durante sua estada paulista, ou brasileira, se quiser, os índios bororós lá em Mato Grosso, e que descreveu fantasticamente eles. Isso mostra também nossas limitações na época. Não tivemos que esperar a vinda desses personagens, né, o Batiste e o Lévi-Strauss, para começar a dar conta do aspecto sociológico desse país, essa situação confusa ou diversificada do Brasil, e também das tradições primitivas do Brasil, né, das tradições originais. Né? Primitivo talvez não seja o nome, mas, enfim, das populações originais do Brasil. Pouca coisa era feita nesse sentido. E aqui está uma foto, né, que mostra, né, a USP, tá? O pessoal que estava gerando a USP. Aqui está o Occhialini, tá? Vocês veem, bem tipo italiano. Aqui está Gleb Vatagen, que era russo de origem, mas estava na Itália. E aqui vários outros nomes, né? Inclusive aqui os caseiros, aqui, acho que Dona Maria e seu José estão aqui, onde que cuidavam, onde que seria hoje a USP. E aparece aqui no primeiro plano a figura do Mário Schemberg. E aí nós começamos a ter uma nova geração de cientistas, tá? E a expansão da rede universitária. Né? E Mário Schemberg, que depois vamos falar um pouco mais, que teve um destaque muito grande
na formação de toda uma geração nova no Brasil de cientistas. Essa foto é bastante significativa, né? O CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisa Física, foi criado em 1949, e logo em seguida atrás, Richard Feynman, que seria o prêmio Nobel pouco depois. Feynman, que aliás é curioso, ele quando conta esse estágio no Brasil, ele fala que inicialmente pensava em aprender espanhol, não se deu conta que era o português, mas chegou aqui e corrigiu, tá, esse erro. Mas uma das coisas que o Feynman fez no Brasil foi criticar, né? Ele deu aula, acho que teve 2 anos, né? Deu aula, então teve um impacto direto, mas ele impressionou ele o espírito livresco da academia no Brasil. E um dos exemplos que eu acho que ele dava é que ele estava dando aula sobre polarização da luz, lá no CBPF, tinha uma vista para o mar, ele pediu, dá um exemplo de polarização da luz. Ninguém foi capaz, o pessoal resolveu os exercícios, mas na hora de buscar um exemplo, assim, ao vivo, não tinha isso. Então, ele chamou a atenção de que a luz está batendo na água do mar. Tem a reflexão, a polarização por reflexão, enfim. Ele falava, às vezes as pessoas estudavam, faziam os exercícios, mas faziam tudo muito bem, mas na hora de olhar para a natureza mesmo, tinha essa limitação. Isso talvez explique até o nosso forte defasagem tecnológica que temos, né? Mas logo depois, no governo Getúlio, seriam formadas a CAPES e o CNPq. E são instituições que desempenharam um papel fundamental, nós vamos falar um pouco mais, né, para o Brasil, porque deu os instrumentos institucionais para não ficarmos à mercê de talentos individuais, né? E Getúlio também criaria a Petrobras, no mesmo ano, né, usando a lei do solo e subsolo, que deu origem à Companhia Vale do Rio Doce, que era a ideia de que tudo que está em cima do solo brasileiro pode ser cultivado à vontade, ser explorado, né, é livre o uso econômico, mas o que está no subsolo, suas riquezas minerais, pertence ao Estado brasileiro. Isso era uma das motivações para a criação da Petrobras e da Companhia Vale do Rio Doce, na época, né? Um espírito bastante nacionalista. Então, tivemos essa primeira geração de físicos brasileiros com forte inserção internacional. Então, só para citar esses nomes dessa geração, que vem dessa criação do CBPF, da USP, tá? O Mário Schember, que desde a década de 40 trabalha em temas como teorias do elétron, aliás, foi uma coisa que me impressionou uma vez, eu estava buscando um artigo do Dirac sobre monopólio, no Physical Review, acho que era de 48, eu fui numa coleção antiga do Physical Review, tinha um artigo do Dirac, um artigo anterior ao do Dirac, no Physical Review, do Mário Schember, que o título era Teoria do Elétron. Estava trabalhando um dos temas mais fortes na época, que era tentar entender as várias características do elétron, o momento magnético, enfim, o seu fator giro magnético e tudo mais. César Lattes, obviamente, né, física de partículas, que descobre o meson pi nos raios cósmicos e, extremamente importante, no laboratório, depois na Califórnia. Tá? Isso é uma das coisas que discutimos recentemente com um amigo, já lemos, sobre se mereceria ou não a velha discussão prêmio Nobel. Ele acha, e eu também penso isso, que não sei no raios cósmicos, mas o fato de ele ter encontrado em laboratório medidas de acelerador de partícula, a mesma partícula, talvez já justificaria para ele, anos depois, né, o prêmio Nobel. José Leite Lopes, que participa da criação das modernas teorias de calibre, ele trabalhou muito na época da sua interação fraca, quando essas interações estavam sendo compreendidas, finalmente. A teoria que daria origem à teoria eletrofática. Oscar Sala, que inaugura os estudos da física nuclear no Brasil, né? E então houve esse desenvolvimento. Joy Tchomino, né, Júlio? Como? Tchomino, né? Está nessa geração. Tchomino, deveria ter citado, desculpe. Que chegou a ser cogitado para o Prêmio Nobel. Também, obrigado, Saulo, isso aí foi uma omissão minha. Tchomino é extremamente importante. Obviamente tem outras omissões aqui, mas citando Jaime Tchomino, né? Eu assisti seminários várias vezes, inclusive. Obrigado pela correção. Então, essa existência do CAPES e CNPq formaram novos cientistas. A ideia é a seguinte, era jogar os cientistas para o exterior, né? Nessa ideia de internacionalização que a gente falou que começa já com o Amoroso Costa, mesmo antes, né? O Brasil sempre teve esse contato, só que é um contato de elite. Se você olhar mesmo os confidentes mineiros aí, o pessoal que fez em Confidência Mineiros, intelectuais, eles se formaram em Coimbra, eram extremamente antenados com as ideias da época, inclusive o iluminismo francês, mas era muito pontual.
Então, começou-se com a CAPES-CNPq mandar para os estudantes de doutorado, mestrado na época se mandava, porque era muito pouca gente que trabalhava em ciência no Brasil. Mas começou-se a mandar pessoas sistematicamente para fora. Poucos, mas se mandavam. E as bolsas, na época, eram integrais no exterior. Às vezes, 3 anos, 2 a 3 anos para o mestrado, 4 anos para o doutorado. Hoje, isso se tornou já exceção. Mestrado não se manda, mas, a não ser em áreas que têm uma carência evidente, às vezes, áreas de artes, por exemplo, em alguns casos específicos, pode acontecer, mas é raro mesmo assim. E o doutorado no exterior é muito raro também que se faça por 4 anos. Né? Mudou-se a política. Tá? A gente vai voltar, quer dizer, hoje a gente manda mais para estágio para completar a formação, o que mostra a maturidade da ciência brasileira. E a situação hoje é exatamente essa. O Brasil tem 69 universidades federais, se eu contei bem. Tá? Mas é uma rede que começou-se esse projeto de todo o estado da federação ter uma universidade. Curiosamente, tem que falar que, embora isso tenha se começado já com Getúlio e depois nos governos seguintes, né, mesmo com a interrupção que houve com o golpe militar de 64, essas instalações de universidades no país, em todas as unidades da federação, continuou sendo aplicada. Havia uma ala, obviamente, nacionalista no Exército Brasileiro. E todos os estados da federação têm uma universidade estadual. Excetuando todos, não, quase todos, excetuando Acre, o Espírito Santo, curiosamente, aqui, a gente fala, mas eu entendo por que não tem, razões políticas, então, Rondônia e Sergipe. Tá? Mas todas têm universidade pública. Estou falando aqui das universidades públicas. Tá? E aí, a situação hoje se refere mais ou menos ao seguinte: os números, obviamente, são aproximados, tá? Não tive intenção de ser exato, não, porque essa aí é a população flutuante também. Né? Os alunos se formam, entram, saem. Agora, na pandemia, muitos devem ter abandonado, eu não sei. Temos que rever todas as estatísticas, mas eu não vou ter preocupação aqui de ser completamente precisos, vou dar ordens de grandeza. Então, o Brasil conta hoje com 8,5 milhões de estudantes nas universidades, tá? Públicas e particulares. Na pós-graduação, nós temos 200 mil. Mas observamos que apenas 20% estão em instituições públicas. Tá? Sobretudo do conjunto dos alunos da graduação. Né? No pós-graduação, a maior parte, né, está nas instituições públicas. E isso é complexo porque as instituições públicas são aquelas que têm o melhor desempenho acadêmico, inclusive científico. A maior parte, grande parte da ciência brasileira, realmente de longe, se faz em instituições públicas. E há certas distorções. Aqui começamos a falar, no meu ver, por exemplo, aí eu estou falando minha opinião, tá? Distorções nessa questão, porque a gente fala, não, temos que seguir o modelo americano, mas ao falarmos isso, nós estamos cometendo um equívoco. Tá? Nós temos 80% hoje dos estudantes em instituições particulares. Nos Estados Unidos não é bem particular. Não. Tendo por particular, que nós encontramos no modelo brasileiro, que são universidades ou faculdades que pertencem a uma pessoa, pertencem a uma família, um dono, sei lá, tem um dono. As instituições americanas, você pega Harvard, Princeton, Berkeley, elas não são particulares, elas são fundações geridas por conselho, não tem dono. E isso muda completamente e recebe um aporte de recursos, principalmente do Estado mesmo, para o desenvolvimento da ciência. O pagamento da mensalidade lá, que é uma coisa muito evocada, que não é imitado na Europa, observe, onde se faz uma ciência também de altíssimo nível, tá? Lá é gratuito na Europa, as universidades, né? Em geral, né? O pagamento das mensalidades da Universidade Americana é mais para o funcionamento do dia a dia. O grosso mesmo do recurso vem ou de indústrias ou sobretudo, do governo. Por questões, inclusive, militares, né? Também de manter a preeminência científica. Né? No Brasil, nós temos esse equívoco, achar que esse 80% em instituições particulares, nós estamos seguindo o modelo americano. Nós estamos longe desse modelo. Exatamente por isso. As universidades, Harvard, procure o dono de Harvard. Não tem. É um conselho, uma fundação, gerida de uma forma muito profissional, mas de uma fundação impessoal. Tá? Não é o contrário que nós temos aqui. Excetuando, tem algumas notáveis exceções, a PUC, a Mackenzie, enfim, podemos citar, mas são exceções, como se diz, que confirmam a regra. Né?
Hoje nós temos, então, várias instituições de excelência. E raramente um estudante de pós-graduação recebe uma bolsa plena para fazer pós-graduação no exterior, né? É aquilo que eu tinha dito, com o início da CAPES-CNPq, eu mesmo no início da formação daquela geração de César Lattes, Schemberg, né? As pessoas ganhavam bolsa, poucas, né? Eram muito poucas, mas eram bolsas plenas. Agora, a maturidade da comunidade científica implica que você envia só por um ano para completar a sua formação e para ter uma experiência internacional. O grosso da sua formação se faz aqui. Isso mostra muito da maturidade que chegou ao Brasil, né? Hoje a ciência no Brasil. No entanto, nós temos aqui, entramos no reino da estatística, mas eu não vou citar a estatística, porque estatísticas você vê toda hora e você tem que saber em termos de que essas estatísticas são feitas. Então, eu vou só dar uma ideia, tá? Da situação atual. Então, a estrutura universitária, ela não é, a meu ver, ainda completamente satisfatória, porque para um país da dimensão que nós temos, com o porte populacional que nós temos, poderíamos ter muito mais universidades públicas de qualidade. Então, houve um período longo que se estagnou, né? Mas houve um avanço depois, né? Mas agora não se sabe muito bem para onde a gente vai, se alguém souber, me conta, né? Mas a gente pode situar um pouco o Brasil nessa situação. Qual é a participação, por exemplo, do Brasil no mundo hoje na produção científica? É muito variado. Você vê entre 13º e 15º, mas a gente tem que poder situar talvez em 15º lugar no mundo, o que está muito abaixo do que poderíamos esperar um país dessa dimensão. E é mais, enfim, essas estatísticas nós temos sempre que olhar com uma lupa e ver exatamente como elas são medidas e em que sentido. Mas é ainda uma produção científica já significativa a nível mundial, mas ainda não à altura de um país dessa dimensão e desse porte, a meu ver, né? Você pode se fazer a pergunta: quantos cientistas você tem ativos no Brasil e no mundo hoje? Bom, complicado fazer. Se eu olhar na internet, eu tive o trabalho de olhar lá, dá 200 e tantos mil. Como eles contaram isso, tá? É difícil falar, né? E talvez pelo número de diplomas dados e pessoas que estão ainda no mercado de trabalho. Mas, enfim, nem todos são, talvez, ativos, né? No sentido de produzir ciência. Se a gente olhar para o CNPq tem um critério que são chamadas bolsas de produtividades. Nós temos em todas as áreas do conhecimento, que são dadas por serem dadas por pessoas que têm produtividade. Você fala assim, não, esses aí estão produzindo ciência realmente. Então, vamos usar esse critério. Então, é 16 mil bolsistas de produtividade no CNPq, em todas as áreas do conhecimento. Na física, tem um pouco mais de 1.100, física e astronomia. Tá? Mas, obviamente, nós começamos a encarar aqui problemas, porque nem todos os pesquisadores ativos têm bolsa de produtividade, devido à limitação de recursos. Então, poderíamos talvez multiplicar esse número por 2 ou talvez até 3. Tá? Se a gente olha de uma forma mais detalhada, porque os recursos são claramente limitados, a gente vê isso até nos julgamentos que são feitos, que quantos casos que mereceriam bolsa, mas infelizmente o recurso não existe. Tá? E acabam não tendo a bolsa, muito embora a aprovação no mérito seja, obviamente, seja clara. Então, esse é um sistema que precisa ser aperfeiçoado, porque isso marca muito e incentiva a forma da pessoa ser ativa cientificamente, mas se confronta com essa limitação crônica de recursos. Tá? Então, 16 mil bolsistas de produtividade no Brasil, eu acho pouco. 1.000 na área de física e astronomia também acho pouco. Tá? Mesmo se você multiplicar por 2, talvez se houvesse mais mecanismos, você poderia multiplicar por um fator muito maior. Que gente formada tem. Isso é o número de 200 e tantos mil cientistas no Brasil, nota-se isso. No entanto, começam as distorções desses cientistas ativos. Eu falo que eu vou lá no CNPq, mapa de investimento, e procuro esse dado. Está disponível. E ele é atualizado. Desses 1.100, na verdade, metade, ou um pouco mais da metade, estão na região sudeste. O que reflete também a discrepância regional no Brasil, extremamente forte.
tá? Mas isso é outro problema que o Brasil tradicionalmente não consegue resolver. Tá? Embora tenha tido alguns avanços, mas também era necessário um avanço, porque no século XIX o resto do país era um deserto, situando algumas partes costeiras, né? Passaram de 200 anos, 100 e tantos anos, então deveria ter um avanço, mas, a meu ver, ainda abaixo do que deveria ser. No entanto, se estima que um número, falo que estimativas de cientista por habitante, que esse é um número importante, né? Por habitante que devemos considerar. Obviamente, o Brasil tem muito mais cientistas que a Islândia, ou que, enfim, que a Finlândia. Vamos pensar o aspecto da população. Nosso número é estimado em ser 4 a 6 vezes inferior ao da Europa e dos Estados Unidos. Tá? Depende do país que você considera, obviamente. Mas essa persistência de um número entre 4 e 6 é significativa. Nós estamos muito abaixo do que devíamos esperar do ponto de vista científico, de números. E nós temos, por exemplo, que per capita nós teríamos torno de metade do que tem a Argentina, um país ao qual a gente pode se comparar. Então, houve avanços, mas ainda continuamos num patamar bem inferior. E alguns aspectos que eu destacaria, eu acho que o tempo já está chegando no final, não? Primeiro aspecto, o Brasil tem pesquisa de excelência hoje em todas as áreas de conhecimento, com forte repercussão internacional, isso é um fato. Tá? Não apenas em física, mas em física, mesmo por uma questão, digamos, de origem, né? Nasceu assim, isso é claro, mas a gente nota que há cientistas brasileiros citados que são influentes em todas as áreas de conhecimento. Recentemente, no Prêmio Nobel desse ano, cientistas brasileiros foram citados, né? Lá de Pernambuco, em particular, o que mostra até uma certa diversidade regional, né? Então, não podemos ignorar isso. Tínhamos um pouco isso no passado, mas era muito pontual. Era como o xadrez no Brasil. Teve Mequinho na década de 70, depois quase desapareceu. Segundo aspecto, não temos nenhum prêmio Nobel. Tá? Isso reflete, talvez, a falta de uma densidade, mais do que a qualidade. Não, nós temos pescador de alto nível, mas você precisa ter uma massa também para gerar pessoas que vão fazer contribuições grandes, que eu vou voltar a isso daqui a pouco. Entretanto, poderíamos ter tido, talvez César Lattes, discutível, talvez Jaime Thiomo, mas é menos discutível, talvez Jaime Thiomo não tanto. Mas César Lattes, poderia ter. Tivemos uma medalha Fields, né, o Nobel da Matemática, o Arthur Ávila, lá do INPA, foi fundado pelo Lélio Gama, que trabalhava em teoria espectral e sistema dinâmico. Mas o Arthur Ávila separa o seu tempo meio a meio entre o INPA e o CNRS, que é o CNPq da França. Então, não se sabe. Depois, algo que eu acho mais complexo, né? Já que eu me doutorei em 90, terminei minha graduação em 81, eu posso falar um pouco, são os sobressaltos que tem na política brasileira. Nós temos uma falta de continuidade que é crítica, que não ocorre, por exemplo, pelo menos até onde eu tive experiência, nos países europeus, tá? E mesmo claramente nos Estados Unidos. Quer dizer, momentos muito ruins para o desenvolvimento da ciência, seguidos de momentos eufóricos, né? E isso é muito ruim. A ciência precisa de continuidade, precisa de previsão. Vou citar só 2 exemplos, tá? Desses delitos, tivemos várias fases. Por exemplo, na década de 80, o governo Sarney, ele resolveu, seguindo o exemplo da Coreia do Sul, multiplicar o número de estudantes de pós-graduação no Brasil no exterior por 10. Eram 500, mais ou menos, que o Brasil mantinha no exterior, eles resolveram colocar 5 mil. Mas isso foi anunciado de um ano para outro. Tá? E aí caçou-se nos corredores das universidades quem ia para o exterior. Obviamente, qual foi o erro disso? Uma medida de impacto, como os políticos geralmente gostam, mas uma política que acabou mandando para o exterior. Muita gente que acabou não completando a tese, muita gente que não estava preparada para isso. E isso seria muito melhor se tivesse começado com 500, no ano seguinte passasse para 1.000, 1.500, para, inclusive, as pessoas se adaptando a essa ideia, mas o político precisa de uma coisa de impacto. Falei assim, não, passamos de 500 para 5.000. Jogou-se um dinheiro formidável, mas isso voltou para números mais baixos depois desse primeiro momento, voltou a, sei lá, voltou a 500, voltou a 800, 1.000, tal, e houve muito desperdício, nesse sentido que muita gente que não está preparada para ir para o exterior naquele momento foi incentivada a ir, e não com resultado muito positivo.
E outro exemplo também, o governo Dilma, apesar das boas intenções dela quando fez isso também, talvez o governo Sarney tivesse as boas intenções, foi mandar em massa alunos de graduação no exterior. De graduação, passar um ano. Quer dizer, eu acho que era uma medida até boa mandar os alunos de graduação, mas podia também, como no caso do Sarney, ter começado um pouco mais lentamente. Isso foi muito criticado pela comunidade, porque foi uma quantidade, foram milhares e milhares, eu acho que até dezenas de milhares de estudantes de graduação que foram enviados para o exterior, para diferentes países, e com o resultado, a meu ver, uma quantidade de dinheiro imensa e um resultado relativamente pobre. Segue-se, então, esses momentos de euforia, momentos de depressão. Isso é um dos grandes problemas. Essa falta de continuidade é importante. Tá? Então, é isso aí. Vivemos esses momentos de grande vacas gordas, com a criação de universidades, contratações, programas arrojados do governo Lula, quando o Brasil ganhou um destaque muito grande, e um momento de vacas magras. O governo Fernando Henrique, por exemplo, o atual governo que também corta sistematicamente esses recursos. Essa alternância interrompe muitos trabalhos científicos e termina sendo muito negativo. E isso, a meu ver, esses sobressaltos significa, a meu ver, que temos, sobretudo, políticas de governo, ou ausência de política, se você quiser. São medidas de governo. Não há um projeto de política de Estado para a ciência. Estado no sentido que seja reflexo da sociedade como todo, da nação brasileira, que isso que é o fundamental, que isso ultrapassa os governos e criaria outra estrutura, né? O Brasil hoje, por exemplo, também uma outra estatística, depende muito como se mede, mas usando certos parâmetros, investe hoje 1,3% do PIB em ciência e tecnologia, que está abaixo da média mundial e muito abaixo dos países desenvolvidos. Mas flutua, tá? Sei também, falar de orçamento no Brasil, o Hermano falou aí da questão do CNPq, eu vou só citar um exemplo, né? Nós estamos em plena análise do edital universal do CNPq, e esse edital prevê 250 milhões. Os cortes recentes reduziram o recurso disponível a 50 milhões. Então, qual é o verdadeiro valor do investimento no Brasil? Não sei. Eu acho que se perguntar ao presidente do CNPq, ele próprio vai ter dúvida, porque esses 50 milhões podem voltar a ser 250 milhões, dependendo das articulações políticas que vão ser feitas, da força de um ministro ou de outro, mas no momento a realidade é essa. Então, de repente, os 250 milhões se encolhem. E isso gera uma insegurança que é totalmente contrária aos projetos científicos, que são projetos de grande duração. Há também algo que é importante, que está sendo, que eu gostaria só de citar, caberia uma discussão por si própria, é que há uma transferência também de recursos do governo estadual, do governo federal para governos estaduais, através da criação das fundações de apoio à pesquisa. O Saulo tem uma experiência disso na Bahia, poderia falar melhor do que eu sobre essa questão. É clara essa transferência de responsabilidade, parcial pelo menos, do governo federal, no financiamento da pesquisa científica para as universidades, para os governos de Estado, no entretanto, talvez não seja ruim, entretanto, é que é muito desigual, e algumas FAPs funcionam muito bem, outras quase não existem, uns começam funcionando bem, outros, e logo depois não começa a ter problema, de acordo com governos, enfim, variações da política local. Acho que a FAPEMIG em Minas é um dos exemplos disso, mas não só. A FAPEST teve momentos, a do Rio Grande do Sul, podemos falar de todas as FAPs, as fundações de apoio à pesquisa. Tá? E gera essa falta de uma continuidade na política. E aí eu faria, em vez de uma conclusão, algumas observações, tá? Bem pessoais. Tá? Tô terminando, tá, irmão? Primeiro, qual a observação que eu faço? É que a gente não pode isolar a ciência, a meu ver, a ciência do contexto em que ela está sendo feita. No caso do Brasil, uma coisa que me chama a atenção é a falta de ambição do Brasil, falta de desejo da população mesmo de ser um país protagonista no mundo. Isso implica, inclusive, a ciência. Se você quer ser protagonista no mundo, você tem que criar ciência, você tem que produzir conhecimento científico e suas aplicações. Mas o Brasil, claramente, eu acho que não tem essa ambição. Eu tenho a forte impressão de que nós nos acostumamos historicamente a ser coadjuvantes. Primeiro da Europa, hoje dos Estados Unidos, mas não ser. A questão do programa espacial é um exemplo. E isso é um problema que impede até uma política de Estado mesmo, de nação, que diz respeito, em particular, à ciência e tecnologia. Por exemplo, no caso
tá, do Programa Espacial Brasileiro. Nós temos base de lançamento fantástico lá no Maranhão, que agora foi praticamente cedido aos americanos. Tá, em 50 anos, o Programa Espacial Brasileiro tem 50 anos. A gente começou com o primeiro lançamento de foguete lá na Barreira do Inferno, no Rio Grande do Norte. Tá? Eu, conversando uma vez com o Tirso, tá, que foi presidente, inclusive, da Agência Espacial Brasileira durante um período, eu já tinha essa ideia, ele mais ou menos me confirmou, que durante esses 50 anos, o que nós investimos no programa espacial corresponde a 10% do orçamento anual da NASA. Anual. Então, não há como você ter qualquer... Desculpa aqui, deixa eu ver aqui. Outra coisa, por exemplo, mesmo que não queremos ser bélicos, mas é um fato, né? O projeto submarino nuclear brasileiro daqui a pouco vai virar centenário, sem que conduza a... Porque isso implica tecnologia e implica ciência também. Tivemos, por exemplo, a experiência nunca foi muito bem avaliada, no sentido de que nunca houve um balanço da experiência de criar reatores à base de tório, que é um elemento extremamente abundante radioativo no Brasil, que foi muito forte na década de 60, foi abandonado sem que se fizesse, por razões políticas, tá? E sem que tivesse tido uma avaliação se esse projeto deveria ser seguido ou não. Não houve uma discussão no senso, mesmo porque esse abandono coincidiu com o advento do regime militar no Brasil. Temos possíveis contra-exemplos. A aeronáutica com a Embraer, muito embora não seja exatamente uma aeronáutica de maior ponta no mundo, mas é um exemplo. A Embrapa, tá? E, por que não, você tem o INPA também, poderia citar a existência do INPA, o CBPF, enfim, e outras instituições, a USP, várias universidades no Brasil que têm uma força grande, mesmo internacional, mas ainda pouco, a meu ver, para o tamanho que o Brasil tem. A ciência brasileira tem um trabalho de qualidade, também de quantitativo, muito bom, tá? Às vezes, trabalhos excelentes, mas falta, talvez, esse adensamento, tá? Que é pouco para esse país aqui. Lembre-se que o Brasil é um dos maiores países do mundo. Falta esse adensamento e esse é um dos problemas. E aí eu citaria 2 casos específicos para terminar. Vou fazer citações, tá? Então, mas as citações são feitas de memória, então a responsabilidade é minha. Tá? Numa palestra, aqui na UFS, aliás, o presidente da Academia Brasileira de Ciência, um dos cientistas de maior nome no Brasil no exterior, né, sobre informação quântica, fundamentos de mecânica quântica, Luiz Davidoff, lá da UFRJ, ele Em 57 os soviéticos lançaram o Sputnik, depois o Yuri Gagarin foi ao espaço, e foi um sinal de alerta de que os Estados Unidos estavam ficando para trás. Tá? E eles fizeram um projeto, logo em seguida, de ganhar a dianteira. E esse projeto, o catalisador desse projeto foi o projeto Homem na Lua. Então isso gerou uma quantidade, inclusive reforma do sistema educacional, investimentos em ciência, tecnologia e tudo mais. O que seria para o Brasil o equivalente desse Homem na Lua? E o Luiz Davidoff falou assim, a Amazônia. A Amazônia é um sistema, um biossistema riquíssimo que nós conhecemos ainda muito pouco, que precisa ser explorado do ponto de vista tecnológico e científico, tá? E que tem riquezas imensas. Ele citou exemplos de coisas que são produtos que são gerados de essências vegetais da Amazônia por laboratório. Acho que ele falou, inclusive, de um anticoagulante, algo assim, não me lembro muito bem, que o valor é 10 vezes o valor da grama de ouro, por grama, né? E que tem valor agregado. Só que nós conhecemos mal. Alguns laboratórios estrangeiros. Agora, a política de você cortar a árvore lá, eu acho que é desnecessária, porque nós estamos destruindo esse biossistema sem conhecer ele e criando pasto. Mas pasto nós temos um monte. Pasto nesse país é o que não falta. Basta andar pelo interior aí e, sobretudo, implica uma exploração econômica de baixa tecnologia, baixa rentabilidade. Nós temos uma riqueza que deveria ser um projeto nacional, como foi o Homem na Lua lá. E nos Estados Unidos. Uma observação feita pelo um amigo colaborador, Nelson Pinto Neto, uma vez, lá do CBPF no Rio, que ele diz o seguinte, outro problema forte é a inserção da população mesmo do Brasil, em todo o processo econômico, científico, tudo. Que ele falou, olha, onde que o Brasil se destacou a nível mundial de uma forma questionável, na música e futebol,
pode parecer folclórico, mas não é bem o caso, é onde que a gente conseguiu tornar popular, incorporar o povo. A ciência do Brasil continua sendo uma atividade de elite. Tá? E isso é uma das coisas, talvez, que impeça. Nós temos que tornar toda essa população um pouco mais, incluir ela, tanto do ponto de vista econômico, né, mas também, e aí isso inclui também do ponto de vista científico. Para isso nós precisamos mais de universidade, mais centro de pesquisa, nós precisamos jogar mais ambiciosamente nisso e explorar todos esses potenciais, como, por exemplo, citou o Davidovich da floresta amazônica. Então, esse apartheid social talvez seja um dos maiores entraves históricos, tá, ao desenvolvimento do Brasil, sua organização, a deixar de ser esse coadjuvante das grandes potências e passar a ser um protagonista mesmo. Isso é um problema sério. Então, é isso aí. Obrigado pela atenção. Eu só queria, no último momento, deixar uma pequena homenagem a Nelson Freire, que faleceu segunda-feira, né? E que faz parte desses nomes que o Brasil deu ao mundo extraordinários, considerado um dos maiores pianistas mundiais, aí de Minas, mas radicado entre Europa e o Rio de Janeiro, o Brasil morava no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de assistir algumas vezes e realmente é uma perda extraordinária e marca exatamente essa força que o Brasil tem, que talvez tenha que se expandir. É isso aí, obrigado. Hein? Desculpe ter me alongado aqui. De forma alguma, Júlio. Júlio, obrigado. Vou dar um agradecimento aqui, a palminha virtual. Júlio, eu vou ter a oportunidade de conversar com você em breve, a gente toca nesse assunto. Eu vou abrir aqui comentários, perguntas, né? Aqui ninguém ficou em dúvida em nenhuma equação, né, nenhum detalhe de nenhuma integral, mas vamos lá, Américo. Bom, eu como não sei resolver integral, então eu estou tranquilo. Júlio, obrigado. Né? Eu acho que você fez um retrospecto. Se me permite, né? Eu fiz alguns comentários. Eu acho que você pegou o caminho da ciência no Brasil muito em cima da física, né? E até recordando que naturalistas no século XIX, né? Eu até citei o exemplo do Darwin, passaram por aqui, estabeleceram, conseguiram alguma colaboração. Agora, eu acho que a marca principal que você pega, talvez na última frase, né, que eu concordo com você, quando você fala do apartheid social, né, os processos de colonização, de uma maneira geral, foram extremamente, né, particularmente aqui na América, né, você falou assim, a primeira universidade da América é do Peru, e nem por isso o Peru tem algum desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social. Pelo contrário, o Peru deve ser um dos países com maior número de problemas sociais hoje na América, pelo menos na América do Sul, né? Então, isso porque os processos de colonização que nós tivemos, né, e todo o processo, o Laurentino explora isso nesses dois últimos livros dele, o processo de escravidão, não é? E o impacto da escravidão nos nossos países é muito grande, né? Então, você tem toda uma dinâmica que se construiu, né? Lembrando que no século XIX, né, Portugal proibia a impressão de livros no Brasil, né? Nós tivemos uma mudança importante com a vinda da coroa para cá, mas até então era proibido, né, a impressão de livros no Brasil. Quer dizer, essa lógica de manter uma população, né, em permanente afastamento, isso tem consequências, né? E, de fato, né, eu acho que a gente reverter esse quadro é uma tarefa enorme, né? Você bota aí o Nelson Freire, né? Eu devo até dizer assim, fico muito feliz em ver isso, porque eu hoje de manhã acordei, né, ouvindo no Spotify uma seleção de músicas, né, tocadas pelo Nelson Freire, né? Mas fico olhando o Nelson Freire, que é um dos maiores pianistas do mundo, e quanto da nossa população de fato sabe quem é o Nelson Freire, não é? Quer dizer, quantos foram privados desse conhecimento sobre um dos maiores pianistas do mundo, assim, né? E esse velhinho simpático, você olha esse velhinho simpático, ele não tem nem cara daqueles pianistas virtuosíssimos, típico de filme,
Né? Como às vezes nós não temos cara de cientista maluco, né? Que o pessoal imagina, né? Olha para você, olha para mim, talvez o pessoal esperava um cientista maluco, alguém com a cara esquisita, né? A gente tem cara de vô normal, assim, careca, exatamente. Tem mais cara de vô do que de cientista maluco. Mas é isso, eu acho que esse processo que você coloca no final, né, a ausência de uma política de Estado, eu acho que é o elemento-chave que explica, né, esse nosso problema, né, eu acho que você reforça isso muito bem, e essa questão do apartheid. Reverter isso é uma tarefa enorme, né, e isso exige das universidades. Eu estava vendo agora o Parisi, uma entrevista do Parisi, né, eu acho que todo mundo deve ter visto a entrevista do Parisi, que saiu no El País ou em outros periódicos aí, né, desse papel importante do cara que trabalha com ciência, mas ele também trabalha com mecanismos de divulgação da ciência, né? De levar a ciência, de chamar as pessoas a se encantarem com a ciência, né? Com o que a ciência tem de importante, né? E de encantador, né? Que eu acho que é um pouco que a gente faz. Tá? Então, era um comentário que eu queria fazer, né? Fábio, obrigado. Você não é parente do Fábio da Química da UFMG, não, né? Isso é uma pergunta. Irmão. Hein? Sou irmão. Você está brincando? Aquela coisa. Não, que eu trabalhei com o Fábio, né? Nós vamos eu acho que ninguém sabe disso. No começo dos 2000. Né? Como só? O Fábio, ele era... Ninguém sabe disso. Você guardou esse segredo aí. Não. Inclusive a gente. Não, eu nunca perguntei, porque eu nunca tive a oportunidade de fazer essa pergunta, mas me veio hoje mais uma vez a pergunta, assim, o Fábio é parente do Fábio? Então, assim, é que nós fomos colegas junto na Câmara da FAPEMIG no começo dos 2000. Tá. Né? O Fábio, ele era da UFMG, eu daqui de Ouro Preto, né? E a gente trabalhou junto uns anos ali na Câmara, né? E o Fábio, o seu irmão, então, ele é uma criatura muito divertida, eu gostava muito de trabalhar com ele. Na família a gente chama de Quinha, ele. Hein? Na família a gente chama de Quinha. José Quinha. Bom, mas o Zé Domingos, ele teve, inclusive, na Embrapa, né? Foi ele que, por isso que eu pude conhecer um pouco melhor, discutir um pouco com ele. Né? Ele começou lá em Viçosa, né? Depois na Embrapa e depois foi para o FMG. Né? Mas, assim, somos irmãos. Comentamos muita coisa. Desde plantas, ciência brasileira, até o Botafogo, que tem sido nosso assunto principal devido à gravidade da situação última. Né? O Botafogo eu teria dificuldade de compartilhar com vocês. Mas outros poderiam, né? Mas, Américo, posso só fazer um pequeno comentário sobre o seu comentário? Obrigado. Claro. Mas, exatamente, eu acho que essa questão das primeiras universidades foi o que eu talvez não tenha enfatizado muito, que essas coisas têm que ser relativizadas mesmo. Tá? Concordo. Porque, como eu falei, essas primeiras universidades visavam muito clero, a instalação de uma estrutura administrativa mesmo, funcionários para administração, mas, pouco a pouco, algumas evoluíram. A Universidade de Córdoba, na Argentina, evoluiu. Tá? A do Peru, não tanto. O Peru ficou atrás. Então, de qualquer forma, em alguns lugares, eu poderia ter citado também o Chile, por exemplo, como exemplo. Embora não seja mais tardio o desenvolvimento do Chile, uma das coisas que me chama a atenção, a primeira coisa na América Latina, comparativamente, é a qualidade da ciência na Argentina. Eles têm o dobro. Tá? Eles fazem uma ciência, apesar... A Argentina é um caso a ser estudado à parte. Tá? Alguém um dia vai ser capaz, talvez, de explicar a Argentina. Porque no meio daquele caos que a gente acompanha, de crises e tudo mais, a Argentina, e de mesmo de financiamento, teve momentos lá muito ruins para toda a comunidade científica. Mesmo nesses momentos, a Argentina sempre continuou produzindo profissionais, cientistas de qualidade. Ainda hoje, centros muito grandes, a meu ver, está ligado ao sistema educacional básico, que eles têm muito melhor. De muito boa qualidade o sistema educacional deles. E realmente que atinge a população como um todo. Então, eu presumo isso. E observo também o Chile. O Chile, embora o Chile já teve prêmios Nobel em literatura, mas não vamos basear só em prêmio Nobel, quer dizer, é um dado, mas não é o que define, né? Mas eu noto, por exemplo, o financiamento da pesquisa no Chile muito mais linear, que é um dos problemas que eu vejo aqui no Brasil. Tá?
Você vê, de vez em quando eu recebo processos para julgar lá do Chile, para apoiar projeto, e eles têm uma distribuição de recursos que me parece mais equitativa e contínua. O Brasil é cheio desses sobressaltos. E isso eu acho que é também um dos problemas, que mostra essa descontinuidade de visões que a cada governo muda. Às vezes, como o Sarney, vamos multiplicar por 10 o número de estudantes no exterior. Parece fantástico, mas feito daquela forma, termina tendo um efeito, mas muito aquém do recurso empregado. E seria melhor uma coisa não tão ambiciosa, mas contínua, que fosse desenvolvida. Mas para isso você tem que atravessar governos. E para atravessar governos, no mesmo ritmo, né, você teria que ter uma política de nação. E para ter uma política de nação, você tem que ter inclusão dessa nação. A população tem que se sentir parte desse processo, no esforço e nos benefícios também, né? E no Brasil isso é complexo. Né? Saulo, você tinha levantado a mãozinha? Assim, não, só para agradecer o Júlio aí pelo seminário, foi ótimo, Júlio. E assim, comentários muito breves e apenas pontuais. Primeiro, sobre a discussão sobre o Peru. Lembrar que o Peru tem um prêmio Nobel também, de literatura. Vargas Llosa. E a PUC de Lima, ela é melhor do que muitas universidades brasileiras. Eu conheço a universidade. Tá? O problema é que não na parte de exatas. Então, o que eles pecam é justamente na parte de ciências exatas e tecnologia. Né? A São Marcos virou um grande escolão. Uma universidade pública enorme, mas de fato, sem muita qualidade. Eu temo um pouco que as nossas universidades hoje sigam um pouco esse caminho. Né? E uma coisa que você comentou, Júlio, sobre o modelo americano, né, de universidade, eu acho que nós copiamos eles na pior parte, porque o conceito de privado na universidade americana tem dois aspectos. Um você levantou, que é o financiamento. A universidade é uma fundação e o financiamento vem de empresas e estatal e do governo. E por isso elas produzem tecnologia e ciência. Enquanto que as nossas universidades privadas não têm o menor interesse de fazer isso, porque são empresas de familiares, certo? São donos, não tem donos, né? Que pagam suas Agora, tem outro aspecto do privado que a gente copiou os Estados Unidos, que é o pagamento de mensalidades. Então, esses 80% de universidades privadas, nós temos o estudante que paga a mensalidade, né? Como nos Estados Unidos. É diferente da Europa continental, em que o acesso é quase sempre gratuito, né? Então, a gente copiou o pior lado, tá certo, do modelo americano, né? E pagamos o preço por isso. E um último comentário, você falou sobre uma coisa que o professor Américo comentou aí sobre o livro do Laurentino, né? Eu recomendo a qualquer um ler esses livros, tá certo? Chama-se Escravidão. São excelentes, certo? São polêmicos, alguns podem não gostar do que vão ler, de algumas partes do que vão ler, mas é uma excelente obra. E uma das coisas que ele comenta, que o Olival Freire, aqui da Bahia, já também sempre levanta, e que tem a ver com aquele comentário do Feynman, né, que você citou, é o seguinte, que os portugueses eles não tinham ciência e tecnologia. Portugal ele se tornou uma grande nação de navegadores porque ele descobriu as correntes marítimas que ligavam a África ao continente americano, no Atlântico Sul, e guardou esse segredo por algumas décadas. Então, eles conseguiam fazer a navegação porque tem uma corrente circular, tá certo? Que vai do norte da África, ali da região do Benin, Júlio, para Recife, depois desce pela costa brasileira até o Rio de Janeiro e atravessa de volta para a costa de Angola. Depois sobe pela costa. Esse segredo aí que os portugueses tinham.
e algumas técnicas de navegação medievais, tá certo? Eles não produziram tecnologia. A cultura deles era escolástica, era livresca, né? Era de formar advogados, de formar doutores, médicos, e trouxeram essa cultura para o Brasil. Aí, o que é interessante, ele comenta que quem trouxe técnica para o Brasil foram os escravos africanos. Então, quando Portugal ia à África comprar escravos, não compravam apenas, como a gente pensa, né, os fortes, jovens, né, para fazer o trabalho braçal, procuravam também homens que tinham um conhecimento técnico da exploração das minas na região do Congo, né? Não sei se havia plantação de cana-de-açúcar, mas essa técnica de produção de açúcar também foi trazida de lá. Além de uma série de outras profissões que os escravos na África exerciam, que foram trazidas para o Brasil. Então, é muito curioso isso. Quer dizer, a população que é hoje excluída da universidade é aquela que, segundo esse autor, né, exercia a técnica, tá certo? Enquanto que os portugueses apenas mandavam, né, diziam o que precisava ser feito. Eu estou me lembrando da minha experiência. Eu fiz escola técnica aqui na Bahia e fui fazer engenharia elétrica na UFBA. E os melhores alunos eram os meus colegas da escola técnica, né? Não eram das escolas privadas, né? Então, talvez uma coisa a se pensar no Brasil, já que a elite tem essa cultura de não meter a mão na massa, né? E só fazer teoria, talvez uma boa experiência talvez fosse tentar trazer, né, para o mundo da ciência, da tecnologia, das ciências exatas e da produção de tecnologia, essa parcela da população que aparentemente tem outro perfil, certamente tem outro perfil. É a parcela que trabalha, né? Na acepção mais primitiva do termo trabalho, obviamente, né? Então, só esses comentários, tá? No mais, isso que você falou sobre no Brasil ter esse aspecto bipolar, né? De algumas vezes exagerar, vamos, né, resolver tudo, e depois a conta fica muito grande, não se consegue pagar, vem um outro governo que tem uma visão oposta, e aí corta-se tudo, né? A gente está passando por isso de novo, quer dizer, com a preocupação da inclusão social, né, que é extremamente importante e necessária, a gente, que houve nos governos anteriores, a gente está agora, pelo menos na UFBA, a gente está pagando uma conta caríssima, tá certo? Porque a gente cresceu muito mais do que o Reúne permitia, acabou o Reúne e a gente ficou com um saldo aqui, né, para pagar, que está deixando a universidade completamente paralisada, né? Desses delírios, né, Saulo, que o Júlio comentou. É isso. Quer dizer, a gente tem hoje recurso, o nosso orçamento hoje é menor do que dos últimos 4 anos, 5 anos, mas não é menor do que de 10 anos atrás. Mas a nossa situação hoje, de penúria, é muito pior do que de 10 anos atrás. E em algum momento houve um exagero, tá certo? Uma falta de cuidado na aplicação de certas políticas, né? Então, essa coisa de os partidos, né, se entenderem sobre o que é uma política de Estado, como se fazer as coisas de maneira sustentável, né? Isso é um problema sério, que tem certamente que ser resolvido. Sem isso, a nossa ciência vai continuar, né, com essas idas e vindas, perdas de cérebro, como a gente está tendo agora, né, como a gente teve em 64, como teve nos anos 80, né? Em 64, a gente teve uma perda de qualidade na ciência brasileira. Houve um ganho quantitativo, né, durante o regime militar, mas uma perda de qualidade tremenda, né? E a gente voltou a ter isso nos anos 80 e está voltando a ter isso agora, né? Mas, desculpa, Júlio, se eu me alonguei muito, é que eu gostei muito de várias coisas que você levantou e me chamaram a atenção e me trouxeram ideias e comentários, tá? Obrigado aí de novo. Não. Obrigado. Isso aqui era tema para a gente ficar o dia todo, né? Só fazer um comentário rapidésimo, Saulo, a questão que você colocou sobre os portugueses, ciência e tecnologia,
o cara que veio montar a escola de Minas em Ouro Preto era um francês, Henri Gorset. Não foi um conjunto de portugueses, né? Só para reforçar, né, essa questão. Eu acho que a gente tem que ir embora, né? Vou agradecer. Eu ia só acrescentar um ponto nessa discussão, Saulo. Talvez também, acho que o Américo lembrou no chat, o Júlio não citou, tem a questão dos institutos federais, né? Essa questão de fazer o meio-campo. O Saulo falou. E eles têm um papel de capilaridade incrível. Vou dar um exemplo. Eu estou em Ouro Preto, o Júlio está em Vitória. Entre Ouro Preto e Vitória não tem nenhuma federal. Mas eu conheço pelo menos Cariacica, Venda Nova, Ibatiba, Manhuaçu. São pelo menos 4 institutos federais que tem na estrada, né, no caminho. Isso se eu sair mais 30 ou 40 quilômetros, em algum momento eu vou achar outros. Então, são ambientes que você tem doutores, né, gente que faz pesquisa, e no Brasil a gente precisa desse papel de capilaridade, né, senão um gênio aí perdido, coitado, ele vai ficar lá na cidade dele e nunca vai ter contato com algo, né, alguém capaz de pensar ele e botar num instituto de altíssimo nível, né. Mas é isso, também para não... Isso aí foi uma lacuna mesmo, mano, eu poderia ter citado, porque foquei um pouco na universidade, mas... Não, claro, não dá para a gente falar tudo. Mas realmente é um ponto importante que adquiriu uma dimensão muito grande. O problema dos institutos federais é até que ponto vai se manter. Novamente, é o problema da sequência. Montou-se uma estrutura imensa, mas precisa agora manter, né? E solidificar. Eu não sei... Eu não sei qual é e essa estrutura acadêmica no Brasil, ela é usada com motivação política, né? Então, inclusive, eu evitei aqui de falar um pouquinho sobre a questão de orçamentos, falei um pouco, né? Porque a gente vive uma situação que eu não sei o que dizer. Eu acho que se você perguntar ao presidente do CNPq qual orçamento você tem para bancar esses editais, ele próprio não sabe. Eu só acho que a gente tem um agravante, Júlio e Hermano, é que nós nunca tivemos um governo em que pese essa política, esses sobressaltos, idas e vindas, e maluquices e delírios, ou coisas que acontecem, mas nós nunca tivemos um governo declaradamente avesso à ciência e à educação. Assim, eu sou um pouquinho mais velho que você, mas é pouca coisa, tá? E eu me formei na década de 70, né? Mesmo na década de 70, você não tinha, mesmo pensando no Jarbas Passarinho, quando foi ministro da Educação, você não tinha uma visão anti-ciência como que é propalada hoje. Né? Então, você vê esse trem, esse negócio da vacina é um negócio que não tem, sabe? Esse troço, a pandemia revelou uma cara do governo e do Brasil que é um negócio assustador. Né? É um negócio... Isso que você fala do afastamento ou do apartheid das pessoas em relação à ciência é um negócio muito complicado. E essa a face atual que a gente está vendo, de fato, é um negócio muito preocupante. Né? Só para completar, eu acho que isso está ligado ao fato que boa parte da população brasileira, quando eu digo boa parte, sei lá, 80%, 90%, não se sente parte do processo. Está fora. E quando você não se sente parte, é outra coisa, né? Claro. E tem que trazer essas pessoas. Acho que essa é uma das observações que o Nelson fez. Como a gente fez no futebol e na música, qual foi o resultado? Vamos falar do futebol também. Deu bom resultado. Vamos nos inspirar naquilo que funcionou nesse país. Né? É isso aí. Júlio, te agradecer muito, viu? Mais uma vez. Obrigado a vocês. Muito, muito legal você compartilhar aí sua experiência com a gente, sua visão do processo, né? Uma vez que você está dentro do processo, é parte do processo. E, bom, pessoal, quinta que vem a gente tem um seminário da professora Márcia Barbosa, né? Ela também tem um engajamento muito forte aí com esse processo da discussão política, do financiamento da ciência brasileira. Enfim, espero ver todos vocês daqui uma semana. E é isso, bom almoço. Obrigado. Tá bom, obrigado. Júlio, muito obrigado. Obrigado, irmão. Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço, pessoal. Obrigado, Júlio. Até mais. Tchau.